pastor Mike deve estar aí. Falamos sobre lobisomem, que é essa contaminação de lobo com o homem, e aí a gente tem a questão do Nabucodonosor. Vampirismo, e falamos sobre o campo do vampirismo, né, de forma, uma perspectiva espiritual, alguns espíritos. E eu queria, semana que vem, falar um pouco sobre esse campo das serpentes, até mesmo Medusa. Mas hoje, queríamos dar continuidade acerca do ponto hibridização. Só que aí tá. Cassiano, o que tem a ver o campo cibernético com a hibridização? Você vai entender ao longo, não de uma live, mas de uma aula. Então, você que estava aí meio assim, nossa, que triste. Não conseguimos pelo Instagram. Queridos, isso só nos traz mais segurança para falar. Pelo Instagram, iríamos compartilhar, só que ali dentro de algumas limitações, porque não dá para ser tão claro. E por aqui, vamos ter mais liberdade. Então, logo, eu queria agradecer cada um de vocês que estão aqui, e também a pastora Valméria, né? Que hoje... Shalom, boa noite. Shalom, Jaqueline. Boa noite. É a presença ilustre, né? Para nos ensinar acerca do campo. Pastora Valméria, gostaria de começar e orar por nós? Amém. Como o Cassiano falou, não é? Nós já começamos entendendo o que é essa batalha, uma dificuldade, é um tal de entra e cai, mas sabemos, né, que o Senhor ele tem a direção de todas as coisas. Esse é o tema que o Senhor trouxe, tem direcionado nesse tempo, porque é isso que ele quer trazer clareza para nós, para a Igreja de Cristo, né? Então, que em nome de Jesus Cristo, nossas mentes elas estejam totalmente ativadas em Cristo nesse momento, e que tudo aquilo que possa ser por impedimento, né, desde já nós decretamos falido, toda falência, e que o Senhor, que o Espírito Santo do Senhor, ele venha nos trazer entendimento, né, que as nossas mentes estejam verdadeiramente ligadas no Senhor, para que todo sofisma hoje caia por terra, porque é um assunto que vai ser abordado, que eu confesso que eu tô assim, gente, é um buraco sem fim. Eu vou mergulhando, falei, meu Deus, né? Mas é propício e tem que ser falado. É um tema que tem que ser abordado urgentemente, né? Então, vamos orar para que o Senhor, ele venha né, continuar na direção, porque sabemos que ele já está na direção. Amém? Amém. Senhor Deus, louvado seja o nome santo e poderoso do Senhor, ó Pai. A Ti, neste momento, Senhor, eu quero apresentar a minha vida, a vida do Cassiano, a vida de todos que estão participando, meu Senhor, desta live. Quero pedir a Ti, Senhor, que em nome de Cristo Jesus, tudo aquilo que for por impedimento, meu Senhor, que desde já caia por terra. Quero pedir ao Senhor que o Senhor esteja selando os ambientes, meu Deus. Sela os ambientes onde cada pessoa vai estar. Que os nossos ouvidos estejam abertos e preparados para receber tudo aquilo que o Senhor preparou para nós nesta noite. Que em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Meu Senhor, que a nossa mente esteja ligada no Senhor, que o nosso coração esteja, Senhor, sensível ao Teu Espírito, e que em nome de Cristo Jesus, meu Pai, o propósito do Senhor com esta live, esta noite, se cumpra. Não porque, Senhor, nós estamos aqui falando, mas porque é a vontade do Senhor que o Teu povo seja instruído. É isso que nós pedimos ao Senhor nesta noite. Espírito Santo de Deus, nos conduza e nos direcione, para que tudo que for falado seja com respaldo do céu, para a honra, glória e louvor do Teu nome santo. Amém e amém. Amém. Amém, queridos? Pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar a pastora Valméria aí iniciar hoje, né, esse tempo de estudo, compartilhando conosco um pouquinho. Queridos, nós vamos começar assim de uma forma assim bem tranquila para a gente conseguir aprofundar dentro do assunto até chegar na hibridização. Amém, pastora? Bom, vamos lá. O assunto ele é muito vasto. Ele abre assim muitas ramificações, né? E
tudo que a gente tem percebido nessas pesquisas que, pelo menos, eu fiz, o Cassiano é que é expert aí em cibernética, mas tudo que eu pesquisei sobre isso, que eu tenho estudado, eu confesso que ele tem nos deixado muito assustados com o rumo que tem, né, que a igreja, com o posicionamento da igreja diante dessa invasão ou dessa entrada mesmo da rede de dados nas nossas vidas. E uns questionamentos, né, que eu vim me fazendo durante esse período seria o que de fato, qual que é o propósito, qual que é o plano, como que de fato a igreja ela está se posicionando e como que de fato a igreja está se preparando para revidar, porque nós estamos sendo contra-atacados, né? O tempo todo a igreja está sendo contra-atacada, a nossa fé está sendo atacada, o nosso posicionamento está sendo atacado. Mas como é isso? Nós sabemos que precisamos, hoje a internet ela é uma ferramenta, a rede de dados ela é uma ferramenta poderosa para nós. E aí a gente começa a se questionar do seguinte, o que é a internet, né, ou a mídia? Ela é uma rede de dados que tem uma conexão ou uma linguagem própria. Eu não sei muito bem os termos técnicos. Mas são redes. Então, são redes interligadas que está conduzindo hoje para várias direções. E aí, nessas pesquisas, a questão abordada é a seguinte: qual que é o ataque que nós sofremos enquanto igreja? Nós sofremos um ataque só ou são vários ataques? O Cassiano veio falando, né, sobre os híbridos, e aí a gente tem aí sobre os avatares. Você fala muito dos avatares, eu fico assim, gente, aí eu fui pesquisar sobre os avatares, eu tô, né? O que nós estamos recebendo, o que nós estamos assimilando e até que ponto nós estamos vivenciando e permitindo que a nossa família ela seja atingida e a nossa família ela seja corrompida em valores pelo que tem entrado. E sabemos que não começou agora. Tem um plano maior, tem um plano em questão de macro, mas o que me impressionou, ou talvez assim, o que me assustou, porque são os detalhes. É uma rede. Então, quando você pega e você vai ali olhar quais são as entidades que estão atuando, é uma entidade só? É mais de uma entidade? Aí você vai ver, é uma rede. Então, tem uma rede de entidades que atuam, e cada uma vai atuar numa área específica dentro de todo o contexto de mídia. E aí nós vamos pegar, nessa rede nós temos pessoas, um grupo pequeno de pessoas que domina, né? E eu até ouvi uma referência muito engraçada, porque o pastor ele falava que nós estamos vivendo hoje, a nível de cibernética, a nível de internet, uma torre de Babel. É uma luta para dominar a mente do homem. Na verdade, o que eles querem é a minha mente e a sua mente. O que eles querem é nos levar por um caminho onde a minha mente e a sua mente seja dominada. O Senhor Jesus, ele vem e declara que ele nos libertou de um cativeiro. O Senhor veio para nos libertar, para nos tirar. O Senhor chega e fala, sai para fora. A internet chega e fala, entra para dentro. A internet, ela chama para dentro de um mundo paralelo, né? O Senhor quer estabelecer o reino dele em nós. As redes sociais, as redes de mídia, e nós vamos falar em todos os níveis, ela quer nos conduzir para dentro desta visão deles, para dentro do que eles determinam como sendo o certo. E aí, nesse ponto, a igreja ela é muito atacada no sentido de radical, porque tudo que nós falamos, e trazendo a clareza, porque é claro, a manifestação, é clara, os ataques, nós sofremos os contra-ataques como radicais. Nós somos radicais. Em momento algum, a gente está dizendo que a internet ela não é uma ferramenta, ela é uma ferramenta poderosa. Só que nós temos que ter um filtro. Qual que é o filtro que nós estamos usando hoje para lidar com isso? Qual que é o filtro? O que tem nos direcionado? O que vai me direcionar
e direcionar, né, o que vai direcionar a igreja de Cristo é o Espírito de Deus. Daniel, quando ele esteve ali no palácio, ele usufruía de tudo que tinha no palácio, mas ele decidiu não se contaminar. Chegou um ponto que ele falou assim, não, aqui não vai, esse aqui não serve para mim. Então, mas então eu não posso ter rede social, eu não posso ter Instagram? Pode, você pode, desde que o Espírito de Deus te conduza, para que os seus pés, né, não fiquem presos em laços de passarinheiro, porque estão aí. Os laços estão aí. E é claro, eles não têm feito nenhuma... não tem tido nenhuma vontade de esconder como as nossas crianças estão sendo atacadas a nível mental, né? A nível de identidade, como as nossas identidades, as identidades dos nossos jovens e também de pessoas mais velhas têm sido atacadas, colocadas em dúvida. Por exemplo, hoje as pessoas vão tirar foto e tem sempre aquela questão assim, coloca o filtro tal. Por que tem que colocar um filtro? Porque eu não gosto do que eu vejo. O que a internet, o que reflete ali, eu não gosto, aquilo ali, eu não... Por que eu não gosto do que eu vejo? Por que eu não gosto da minha imagem numa foto? Já é uma negação. Eu já estou com uma rejeição, né? Então eu preciso colocar um filtro para me ser aceita no meio. E eles vão colocando... Isso foi entrando de uma maneira tão gradativa que não foi sendo percebido. Não foi sendo percebido, mas foi entrando e foi modificando. Então, você vê pessoas hoje que elas têm uma total rejeição consigo mesmas, porque não aceitam, talvez, a cor dos seus olhos, porque não aceitam o seu cabelo, porque hoje a mídia, a internet, ela traz para dentro das nossas casas padrões de perfeição, padrões de família, padrões financeiros, e se você não se encaixa, então nós somos chamados para dentro deste mundo e precisamos nos adequar neste padrão, quando o nosso padrão é Cristo. Nosso padrão tem que ser Cristo. O Senhor nos chama a retornar a um lugar onde nós vamos retornar à essência dele, né? Voltarmos a sermos semelhança de Cristo. A internet nos chama a sairmos desse contexto. E quando eu digo internet no contexto geral, é Instagram, Facebook, né? Então ela nos chama para entrar nesse contexto de uma negação. Talvez, para mim, né, o principal, talvez não, é o principal ataque hoje, é a mente, a nível de mente, de aprisionamento de mente, de mudança mesmo, de não aceitação de identidade, a ponto que eu me questiono, por exemplo, por que eu tenho que ter um avatar? Eu vou colocar lá no meu perfil, ao invés de ter a minha foto, eu coloco um avatarzinho, por quê? Por que eu tenho que colocar a foto no avatarzinho? Sabe? Então, e são esses ataques que nós precisamos entender, né, e saber quais são as portas que estão sendo abertas. Quais são as consequências dessas portas a nível de médio e longo prazo? Eu, como igreja, como é que eu me posiciono? Porque o Senhor tem trago clareza para a igreja. O Senhor tem trago revelação a nível de igreja. Como é que eu tenho me posicionado para guerrear contra isso? Sabe? Entendendo que é uma ferramenta que eu posso usar, mas eu tenho que usar a luz do Espírito Santo. É Ele me direcionando e me conduzindo. Né? Então, é uma faca de dois gumes. Ela vai trazer, ela é uma ferramenta poderosa que pode trazer muito conhecimento, mas ela pode acabar com a gente, a nível de base mesmo, de base de fé, de base de conhecimento. Sabe, quando a gente hoje entra para pesquisar um assunto, você encontra tudo feito, tudo pronto. O Cassiano usou um termo, numa outra live que ele fez, que eu gosto muito, que é emburrecimento. Estamos emburrecendo, os jovens estão emburrecendo. As pessoas estão ficando cada vez mais emburrecidas. Por quê? Porque a mente cauteriza. A mente da pessoa, ela fica cauterizada só naquilo. É como pegar a pessoa e literalmente colocar ela dentro de no termo que a gente usa muito, dentro de um cativeiro. As nossas mentes estão sendo presas em cativeiros e estão sendo cauterizadas. Então, a gente só enxerga dentro daquela ótica. A gente só entende dentro daquela ótica. E isso é muito nocivo para a igreja. Né? Então, qual que é a nossa estratégia? Como é que nós vamos guerrear contra isso? Aí eu passo a palavra para o Cassiano, porque ele é o expert. Rindo de nervoso, meu povo. Pessoal, o que eu quero construir com vocês aqui
Não é dentro de uma linguagem assim, há um perigo na mídia. O que eu quero levar vocês a entender é, há uma sede das trevas pela sua mente, vontade, coração. Cassiano, aonde você quer chegar? Genética. Para entender o campo cibernético, eu preciso entender o quanto as trevas anseiam contaminar a minha genética. E como está fechado, eu queria aprofundar aqui, porque a gente tem só até a meia-noite, pastora. Nosso tempo aqui é curto. Eu queria que você procure a Bíblia, porque eu não quero ser taxado como hereges, né? Mas eu vou ler aqui para a gente ganhar tempo. Então, Mateus capítulo 24. Se você não está com sua Bíblia, anote aí. Do versículo 37 em diante, vai dizer o seguinte: E como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Como? Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam. Queridos, entenda o seguinte, a passagem vai continuar dizendo, até que veio o dilúvio e os levou todos, assim será a vinda do Filho do Homem. O que está falando, queridos, a Bíblia, em Mateus capítulo 24, está nos apontando acerca da vinda de Yeshua. E para a gente entender a vinda dele, vamos precisar entender o tempo de Noé. O que acontecia, pastora, no tempo de Noé? Gênesis capítulo 6, versículo 1. Pastora, a senhora poderia ler para a gente? Gênesis 6, versículo 1 e 2. Queridos, hoje é dia de feijoada, hein? Gênesis 6, 1 e 2. 1 e 2. E aconteceu que quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, e vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Queridos, entenda que esses filhos de Deus não está se referindo ao homem. Está se falando, queridos, acerca de um campo, um povo, na verdade, angelical, uma genética diferente da genética humana. Quando os homens tiveram esse contato, a Bíblia vai nos apontar que a genética humana ela foi contaminada de tal forma que o Senhor decide destruir toda a face da terra. Lembrando que havia mulheres, havia crianças, homens. Então, talvez você pensou, o Senhor destruiu tudo por conta só pecado. Não. O Senhor está destruindo tudo por conta de uma genética contaminada. E aí, quando a gente pega todo o processo do dilúvio, a Bíblia nos diz, lá em Gênesis, capítulo 9, eu não vou ler, mas eu vou fazer a citação. Versículo 20 e diante, vai dizer acerca de quando Noé ele bebe, e a gente vai pegar, queridos, e Cã, a Bíblia diz o seguinte, olha só, vou ter que ler, né? Sendo Noé, está lá em Gênesis, capítulo 9, versículo 20 em diante. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. O que ele queria? Gente, pingue e foguete. Era isso que Noé estava querendo. Noé estava caçando pingue e foguete e bebendo muito. O que vai acontecer? Vai dizer, bebendo vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, vem da nudez do pai. A Bíblia vai dizer que vem do saber fora os seus dois irmãos. Queridos, a nossa tradução diz o seguinte, vendo a nudez do pai. No original, o que está acontecendo é que Cã, ele tem relação sexual com Noé. Ele não é amaldiçoado porque viu, ele é amaldiçoado porque tentou ter prazer com o pai alcoólatra. E isso você vai ver dentro do original. E a partir daí, de Cã vai gerar Cush.
e ele vai gerar também Nimrod. E dentro desse campo, eu tenho aqui, ó, para mostrar para vocês, olha só, essa aqui, não sei se vai dar para ver, é a imagem de Nimrod. E Nimrod, queridos, ele é tão alto que dentro os historiadores vão dizer que essa imagem, por exemplo, ele está segurando um leão nos braços. E parece que ele está segurando até um gatinho. E volta novamente a contaminação da genética do homem. Números 13:3, existe várias passagens, né? Que vai dizer acerca dos gigantes e todo esse campo. Só que, de uma forma muito clara, a gente tem apontando aí até mesmo, pastor, a questão de Golias, que era um gigante. Quem é esse povo? É um povo que carrega uma DNA contaminado por intermédio de tudo isso. Quando falamos semana passada acerca da licantropia, nada mais é, queridos, do que uma contaminação na genética. É esse o ponto. Mas hoje, falando sobre o campo cibernético, Cassiano, como é desenvolvido, então, o que tem a ver a genética com esse campo virtual? Vamos construir com vocês aí uma linha de pensamento. Estamos já passando, queridos, para o 5G. E esse G é de geração, pastor. É o campo cibernético alcançando 5 gerações. A primeira geração ficou impactada, por quê? Porque podiam se comunicar à distância. Através do quê? Telefone fixo. Sim. Linha eletrônica. E aí a gente sabe de um tempo, né? Até no retiro a gente está falando sobre isso, aonde se ou você conectava no celular por ligação, ou a internet estava funcionando. Não era assim? O tempo foi passando, tudo isso foi evoluindo. Ficou mais rápido. Começamos a nos comunicar através de mensagem. Hoje, já estamos em 3G e podemos conversar de forma instantânea, real. As lives, as aulas. Tudo isso tomando uma proporção muito grande. Mas o que seria o alcance 5G? O alcance 5G é o campo tecnológico acessando a 5ª geração. Esse acesso do 5G nos proporciona alguns pontos. Primeiro, algumas coisas que pode nos proporcionar. A comunicação com todo o campo cibernético de uma forma muito clara. Por exemplo, eu não vou precisar, pastora, dirigir e correr o risco de passar no sinal e sofrer um acidente. O meu carro no 5G, ele vai saber a hora certa de parar. Eu não vou precisar de chave para abrir meu carro. Eu não vou precisar de clicar para me acessar. Eu posso pensar, porque logo o 5G entra na minha mente, acessa a minha mente, e aquilo que eu desejo, ele obedece. Então, através da minha mente, eu consigo fazer com que tudo flua dentro de um campo cibernético. Eu consigo fazer com que a minha máquina de lavar funcione. Ou melhor, a máquina de lavar da minha mãe funcione. O micro-ondas, o computador, tudo por intermédio desse campo tecnológico. Só que quais são os perigos de tudo isso, pastor? Quais são os perigos de tudo isso? E aí eu entro dentro do assunto propriamente dito. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês. Pastor, se a senhora puder ler para mim Daniel capítulo 2. Porque dentro de toda essa contaminação, queridos, na genética humana, que veio por intermédio desse período que eu falei aí, o tempo de Noé. A gente vai ler Daniel capítulo 2, versículo 40. Espera aí que eu estou tentando consertar aqui. Pode ler? Espera aí. Queridos, a questão da contaminação nos dias e nos tempos de Noé. E aí, dentro desse período específico, entendemos que
por intermédio da genética e o sexo. Se dava o casamento, tinham relação sexual. Mas dentro do terceiro milênio, esse período que estamos vivendo, como vai acontecer a hibridização no campo cibernético? Pastor, pode ler para mim, por favor. E o quarto reino será forte, como o ferro, pois assim como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro que quebra todas as coisas, assim ele esmiuçará e quebrará em pedaços. Vamos lá. Está no 41 também? Não, é do 40 ao 43. Ah, tá. E quanto ao que vistes dos pés e dos dedos, que eram em parte de oleiro e em parte de ferro, este reino será dividido entre si. Contudo, haverá nele um pouco de firmeza do ferro, conforme viste o ferro misturado com o barro cozido. E por serem os dedos dos pés em parte de ferro e em parte de barro cozido, assim o reino será em parte forte e em parte frágil. Assim como viste o ferro misturado com o barro cozido, mesclar-se-ão por meio de alianças humanas, mas não se ligarão um com o outro, assim como o ferro não se mescla com o barro. Queridos, então vamos lá. A primeira contaminação na genética, e que veio esse campo de licantropia, esse campo híbridos, homens demônios, nefilins e tudo mais, veio por intermédio do sexo. Guarda essa passagem. Porque essa passagem de Daniel, capítulo 2, versículo 40 ao 43, nos fala de uma mistura, pastora. Primeiro é barro. De qual matéria o homem... Gente, pelo amor de Deus. Presta atenção. De qual matéria o homem foi criado? Compartilha comigo, escreve aí. O Senhor não criou o homem, queridos, do pó da terra, do barro. Barro. E barro, pastor, nos fala de genética, DNA. Só que na passagem de Daniel, capítulo 2, versículo 40 ao 43, nos fala de uma mistura de barro e ferro. O que é o ferro? O ferro, queridos, é a licantropia por intermédio do campo cibernético. Se nos tempos antigos essa hibridização era feita por intermédio do sexo, agora, queridos, nos últimos dias, ela será feita por intermédio do campo tecnológico. Eu quero, isso aí, queridos, metal. Eu quero te explicar onde o metal ele entra dentro desse campo cibernético. Eu queria que você anotasse para mim uma palavrinha chamada Neuralink. Neuralink. Nanochip. Porque o 5G precisa, pastor, de um comando para ser liberado. E como esse comando vai ser liberado? Pela implantação de um chip. Eu não quero falar, querido, sobre teoria da conspiração, nem nada disso. Vocês vieram aprender sobre batalha cibernética. E a gente vai compartilhar um pouco acerca disso. A Neuralink, e eu queria que você estudasse após essa aula, que era uma live, virou aula. A Neuralink é uma ciência que mistura tecnologia com metal. O que a gente está falando? Daniel, capítulo 2. E o campo cibernético. E a Neuralink, ela quer desenvolver a implantação de nanochip no cérebro para a cura dos problemas neurológicos. É o principal ponto. Quando você estudar, você vai entender que o alvo deles principal, dentro desse período, é o quê? É a implantação de chips. Mas qual é o período, Cassiano? É o período justamente, queridos, do ano de 2022, pastor. O alvo do início da implantação é justamente dentro do nosso ano. Aí, presta atenção. Os chips, eles serão implantados no cérebro. Ele vai emitir uma frequência que é liberada sobre a pineal. Presta atenção. E a pineal, ela libera um comando
e através do comando que ela libera, eu tenho acesso a tudo aquilo que está na minha volta dentro do campo tecnológico. Mas entenda uma coisa. Se esses nanochips, eles estão dentro do meu organismo e eles liberam uma frequência sobre mim e eu libero a minha energia para ele, fazendo com que eu tenha acesso sobre tudo aquilo que está na minha volta. E aí, estudando, o que eu descubro, pastor? O primeiro chip, eles serão implantados em pessoas com problemas na coluna. Porque o Criador, ele anseia ter acesso, eu falei que o negócio era profundo, acesso à vértebra humana. A Arielle gosta muito de falar sobre genética e ela libera sempre uma chave acerca da escada que Jacó sobe. Que a imagem, na verdade, é uma genética, tá, queridos? É um DNA. O que Deus estava fazendo era tocando no DNA do homem, de enganador para Israel de Deus. Por que tem que ser na coluna? Porque o principal ponto tem que ser a liberação na coluna. Então, primeiro ponto, a coluna. E aí eu quero ler para vocês Levíticos, capítulo 17. Eu vou te explicar o porquê tem que ser na coluna. Levíticos, capítulo 17, versículo 11. Eu vou ler o 11 e o verso 14. Levíticos 17, versículo 11 e 14. Diz assim: porque a vida da carne está no sangue, e eu o dei a vocês, para fazerem propiciação por vocês mesmos no altar. E o sangue que faz a propiciação pela vida. Portanto, versículo 14, portanto, é a alma de toda a carne. O que é o sangue? A alma de toda a carne. E o seu sangue é pela sua alma. Por isso, tenho dito aos filhos, não comerás o sangue de nenhuma carne, porque a vida de toda a carne é o seu sangue, e todo aquele que o come será eliminado. Então, calma aí. O que é o sangue? É a alma. O que é a alma? É a liberação por intermédio de sangue. E aí eu te pergunto, eu queria que vocês me respondessem, qual parte do nosso corpo ocorre a produção do sangue? Compartilhe aí antes de eu terminar. Qual parte do nosso corpo é responsável pela produção de sangue? Leone colocou nos ossos, vai mais profundo. Porque nos ossos, aí ó, falaram, medula. A medula óssea, ela é a maior produtora, pastor, de sangue. Por que os nanochips, eles precisam de se implantar e principalmente dentro do campo ósseo? Problemas na coluna, porque o desejo do campo cibernético é acessar a genética, a produção que vem formando ali, né, a alma do homem. Deu para entender até aqui? Aí tá. A última aí para a gente encerrar, para passar para a pastora. Quando pegamos o campo, a gente pega aí a marca da besta, enfim, eu não vou entrar dentro desse mérito. Mas entrando, né? A Bíblia nos traz um alerta de que, nos últimos dias, para comer, para beber, lembra disso? Só pode comer, comprar quem tiver a marca da besta e ela precisa de ser na sua mão direita ou na fronte, na testa. Eu te pergunto, presta atenção, gente, pelo amor de Deus, para não ser taxado como hereges. O desejo de um campo cibernético é controlar o nosso ir e vir? Será que é esse?
Eles desejam fazer tudo isso para que nós sejamos controlados no nosso ir e vir? Ou será que o campo cibernético, através desses chips, anseia controlar nossa alma? A manipulação da alma humana. Dentro de um tempo onde estamos tão conectados, batemos no peito para falar que temos um livre-arbítrio. Será que temos? Ou será que estamos fluindo por intermédio de uma contaminação? Eu vou ser mais claro. Vivemos por um livre-arbítrio ou estamos respondendo uma frequência que é liberada? Por que entender o campo da batalha espiritual cibernética? Entenda uma coisa. O homem ele é tricotômico e dentro da tricotomia do homem, corpo, alma e espírito. Cada um tem a sua participação. O corpo, 5 sentidos, sistema nervoso, habilidade, prazer. A alma tem 5 sentidos também. Tem o desejo, a vontade, a emoção. Enfim, a alma. E o espírito tem 5 sentidos, mas tem a comunhão, discernimento, enfim. A Bíblia diz que os olhos são a janela da alma. Então, os olhos é aquilo que me traz acesso à alma. E dentro desse tempo, o campo cibernético, ele tem liberado uma frequência pela qual tem contaminado o nosso corpo. E através dessa contaminação do corpo, eu tenho perdido o meu livre-arbítrio. Eu não posso aprofundar muito, né, dentro desse campo. Mas eu queria que você entendesse um pouco por que o campo cibernético ele envolve a licantropia, envolve todo esse campo, né, que eu havia falado de hibridização. Porque por intermédio do campo tecnológico, a frequência que tem sido liberada tem acessado os nossos ossos. Eu estou conversando com você, querido, e o meu corpo está repleto de radiação, a verdade é essa. Energia. É como um Bluetooth, passa um arquivo para o outro aparelho. Mas como que eu pego nesse intermédio? Eu consigo apalpar? Não. É por uma frequência que é emitida e faz com que o outro aparelho receba. Conseguiram entender? Agora, em um campo tecnológico cibernético, essa frequência ela é liberada e ela tem acessado e me deixado marcas. Essas marcas que são liberadas na minha alma, ela me faz com que a minha alma ela se contamina. E o meu corpo se torna contaminado. E o meu espírito entorpecido. E aí eu começo a construir com vocês o campo cibernético. No início o medo era o vício. No início o medo era o vício de ficar muitas horas, o pecado do exibicionismo. Os pecados capitais a gente encontra todos eles, queridos, dentro das redes sociais. Mas o que eu quero levar vocês, queridos, é um pouco mais. Um pouco mais. A bola aí para a pastora Valméria. E depois a gente volta. Já falei sobre a hibridização por intermédio dos campos cibernéticos. E daqui a pouco vai voltar dentro das estratégias da batalha cibernética. Pastor? Aí a questão é, será que realmente estamos usufruindo, né, ou desfrutando do nosso livre-arbítrio? Eu estava vendo sobre o metaverso. E ele fecha com tudo aí, tudo isso que você falou. Então, a gente vem vendo ali como que foi chegando e foi dominando e foi estreitando. Eu não sei exatamente qual que é o nome que se dá. Quando é o separar, eu separo, isolo e abato. Então, hoje, o homem ele está sendo levado dentro do livre-arbítrio dele, que ele acha que ele
né? Ele está dentro, ele está usufruindo muito bem do seu livre-arbítrio, e ele está sendo levado a se isolar no campo da mente. Por quê? Ele é dominado pela mente. Então, ele se isola. Hoje, o que nós vemos são pessoas que estão isoladas de convívios familiares, estão isoladas de sociedade, vivendo uma realidade paralela. E aí há uma negação, é onde entra a contaminação de alma, porque eu já não me aceito como eu sou, e eu já não me vejo mais desse jeito. Eu já me vejo com outra maneira. Esse metaverso, eles falou que a nova vai entrar junto com o nanochip, Cassiano, porque é a nova pegada agora para 2022. Eles falam que o Zuckerberg lá, o cara, diz que ele está fanático com isso. Ele quer dominar o mundo offline. Então, eles estão criando, e não é dele, o metaverso não é dele, mas ele quer tomar para si, ele quer sair em evidência, sair à frente. Mas nós temos aí a Microsoft e algumas outras que estão brigando nesse terreno. Vou explanar aqui rapidinho sobre o metaverso. O metaverso, ele vai criar um mundo paralelo, aonde você pode ser o que você quiser. Olha que legal. Você vai usar uma pulseirinha, porque essa pulseirinha vai simular os seus movimentos, você vai usar um óculos e você vai se relacionar. Ah, mas eu já me relaciono. Não, você se relaciona como nós estamos relacionando aqui. Nesse mundo virtual, é como se você, de fato, estivesse lá. Está sendo criado um mundo paralelo, ele já existe, aonde você vai poder vender, comprar, assistir filme, você não precisa mais ir ao cinema, você faz a sua casa, você vai simular relações sexuais. O avatarzinho do fulano com o avatarzinho da fulana se encontram e vão ter relações sexuais. E neste mundo você é o que você quiser. Tem até uma série que a minha menina está falando comigo aqui, que chama Black Mirror, que fala disso, do mundo conectado. E a intenção dele, o que o Zuckerberg quer, ele fala o seguinte, que ele já domina o online, ele quer agora dominar o offline. O que você faz quando você não está conectado? O que você faz? Quem você é? E até que ponto? Aí você pensa, que loucura. Eles estão vendendo terrenos nessa... O negócio é tão... Porque a gente vai falar assim, mas esse povo é doido, esse povo da libertação, tudo para eles é demônio. Gente, o negócio é tão maluco e tão sério que tem terrenos sendo vendidos no metaverso. Terrenos. Você compra terrenos a 13 milhões de dólares. Quer comprar um terreninho lá, você compra. Então, quer dizer, eles estão nos tirando do que o Senhor veio implantar o reino dele em nós, para nós nem expandirmos o reino e levarmos o reino. Eles nos tiram, eles dominam a nossa mente e a alma e o corpo estão totalmente dominados por eles. A gente entra nisso, mas é só um jogo. Não, isso começou nos joguinhos. Isso começou lá nos joguinhos, esses monte de jogo que tem aí, e o pessoal foi entrando. Não começou hoje, não é de agora, só que eles estão avançando a passos largos. Tem até um salmo, eu não anotei aqui, que fala disso, como que a Assembleia do Senhor está sendo destruída, porque o inimigo está vindo e implantando as suas bandeiras, seus estandartes. O inimigo está vindo, está entrando dentro da nossa casa, né? E está implantando as suas bandeiras, e não estão se escondendo, não estão fazendo questão nenhuma de esconder. Estão mudando a nossa maneira de convívio, porque hoje eles ditam como é que nós temos que ser. Aí você pensa, a nível espiritual, o que é uma pessoa viver, ela escolher viver no mundo virtual. Gente, esse metaverso, ele é um negócio absurdo. Ele é absurdo. E isso é a nível mundial. Para isso acontecer, eles precisam que o sinal 5G ele esteja em todo mundo. Por que eles ainda estão, vamos dizer assim, um pouquinho atrasados com ele? Porque ainda não há essa internet de ponta no mundo todo. E a intenção dos caras é globalizar. Eles querem globalizar o negócio. Então, eles precisam que todos estejam conectados, né? Todos estejam conectados dentro dessa visão. Todos estejam interligados,
sabe? E aí a gente entra com o nanochip, aí a gente entra com essas pulseiras, e até que ponto isso vai me tirando do centro ou vai me contaminando com tantas informações que não vieram do céu para nós, né? Com tantas informações que a nível espiritual, elas estão nos distanciando do Senhor. E aí a gente entra, como eu falei aqui no começo, da atuação das entidades, e aí você vai vendo a atuação de várias entidades, porque você pega uma pessoa, por exemplo, que tem depressão, uma pessoa que está sendo atacada, né, sofre de depressão, por exemplo. E essa pessoa, normalmente, quando ela sofre de depressão, a maioria, elas têm alguma negação com alguma coisa, ou orfandade, ou, né, tal. Essa pessoa, ela vai entrar no mundo onde ela vai ser o que ela quiser. Ela vai ser o que ela quiser. Mas aí a questão é, uma hora ela volta para o mundo natural. Ela vai ter que voltar para esse mundo natural. Como é que vai ser isso? É o que a gente vê hoje, a quantidade de crianças, de suicídio que aumentou com crianças, com jovens, né? Porque não conseguem viver a realidade. Eles objetivam um padrão de vida e começam a ser atacados, porque, obviamente, é uma rede. E se nós trouxermos isso para uma rede, então nós vamos ver tentáculos. São vários tentáculos. Então, são várias entidades que elas estão atacando, cada um naquilo que ela sabe que ela pode atacar. Ela não vai me atacar no que, vamos dizer, que eu vou resistir. Ela vai me atacar naquilo que ela sabe que... Né? Então, as crianças, os jovens, os adultos começam a ser atacados. E a gente vai vendo aí. Isso aqui é a nível de espiritualidade mesmo. Casamentos sendo massacrados. Eu estou falando espiritual mesmo, né? Pessoas que se perderam dentro de conceitos, pessoas que se perderam dentro de dogmas e de um padrão que não é o padrão de Cristo, que não é o padrão da igreja de Cristo, aquilo que nós somos chamados para viver. Mas, para mim, começou tudo no bloqueio da mente. Encontrou órfãos, pessoas que não entenderam de paternidade, tinham que ter participado da semana profética da igreja para entender sobre paternidade. Não entenderam de paternidade, não sabem de quem são filhos, ou sabem, mas não se posicionam como filhos. E toda pessoa que não se posiciona como filho de Deus, ela está passiva de qualquer ação do mundo. Porque ela vai ter como pai qualquer outra coisa que não seja o Senhor. E aí entra a orfandade. Na orfandade é um campo, né, fértil para o inimigo abrir caminhos, inclusive, para muitas outras áreas, né, para muitas outras situações. E a mente é no campo da mente, sabe? É no campo das emoções. São padrões sendo construídos e padrões sendo destruídos. O nosso padrão de ser como filho de Deus, criatura do Senhor, e depois por Cristo resgatados, né? E adotados como filhos. A humanidade agora ela entrou num caminho inverso. E quando nós vamos vendo que está tudo ligado, o Cassiano falou que não ia entrar muito lá na questão da... Como é que fala? Da nova ordem mundial, esqueci como é que você usou o termo aí. Conspiração. Na conspiração. Mas a mente da gente começa, né, a devagar. E aí você vê o seguinte, são poucas pessoas dominando, sabe? E essa briga, para esse metaverso, por exemplo, ali a gente vai vendo tubarão engolindo tubarão. Então, você vai vendo que é o Mark Zuckerberg, não estou falando que ele é anticristo, nem nada disso, não vou entrar nessa questão, não. Mas você vai vendo ali, tem ele com mais uns 2 ou 3 que estão dominando, eles querem chegar no topo, como eu falei no começo aqui sobre a Torre de Babel, eles querem chegar no topo onde eles querem dominar. Mas eles sabem o que eles querem dominar? A minha e a sua mente. Por que ele quer dominar a minha e a sua mente? Qual que é o interesse deles? Hoje ele tem todos os nossos dados. Hoje, tudo sobre mim, as minhas contas bancárias, tudo que eu, né, doenças que eu tive, tudo que fala, que está relacionado ao meu CPF, à minha identidade, está tudo computadorizado nessa rede, eles têm esses acessos. Há um tempo atrás, tinha aquele negócio de colocar lá a foto, né, para ver como é que a pessoa envelhecia, e todo mundo colocando a foto. Por quê? Por que eles querem a foto de todo mundo? Vamos colocar a fotinha lá, vamos ver como é que fica. A questão é porque quando a gente começa a falar, nós somos radicais, somos taxados de doidos. Mas o Senhor, ele vem alertando. O Senhor, ele vem alertando e falando, olha, presta atenção.
Presta atenção como que eles vão totalmente contra. É muito claro, eles vão totalmente contra a tudo aquilo que a palavra de Deus prega. É tudo aquilo que a palavra do Senhor ensina, né? E o Senhor ele tem chamado a igreja para se posicionar como aquela que vai levantar e vai clamar. Mas aí nós estamos vendo as pessoas cegas e surdas, porque já estão muito envolvidos. As bases familiares, elas já foram contaminadas, porque hoje os pais acham muito bacana uma criança de 2 anos, 3 anos, que se desenvolve muito bem. E aí eu te pergunto, será que essas crianças já não estão nascendo com algum tipo de contaminação, Cassiana? Porque elas já nascem sabendo mexer no negócio. Elas já nascem sabendo mexer no negócio. Você entrega um telefone para um menino de 2 anos, daqui a pouco ele sabe fazer coisa que a gente nem sabia que o telefone podia fazer. Porque eles têm essa familiaridade. Mas os pais vão se questionar, mas meu filho é tão inteligente. Ele é tão inteligente. A questão é por quê? Talvez o que nós temos que mais nos perguntar hoje é por quê? Por que eles estão fazendo tanta questão de nos conhecer? Por que eles estão fazendo tanta questão de saber das nossas vidas? E nós temos visto como que eles têm entrado e assolado mesmo com famílias, com crianças, com jovens, como eu falei aqui anteriormente dos filtros, sabe? A pessoa olhar e não se identificar mais. Quando a pessoa não se identifica, porque ela não se ama. Né? Ela não se ama. E se eu não me amo, eu não amo a Cristo, porque eu sou a imagem e semelhança do Senhor. A partir do momento que eu nego essa imagem e semelhança, essa imagem que eu sou, eu nego a semelhança que eu sou de Cristo. Então eu entrei no processo de negação, e eu nego a Cristo, eu começo a negar a minha fé. Eu começo a negar quem eu sou. Processo da paternidade, eu começo a negar quem eu sou como filha do Senhor, porque eu sou filha de Deus. E eu começo a gente entra no processo de chamar o Senhor de burro, porque eu começo a dizer para Deus assim, olha, você errou quando você me fez. Você errou, porque eu não queria ter nascido com essa cor de pele. Eu não queria ter nascido nessa família. Mas eu não queria ter nascido com essa voz, eu não queria ter nascido com essa altura, sabe? E as pessoas entraram nesse processo de uma busca desenfreada por padrões perfeitos, mas não são padrões perfeitos que estão na Bíblia. Não é o padrão que está na Bíblia, é o padrão perfeito que a mídia tem lançado para nós. Sabe, a minha preocupação como igreja é questionar por que ficamos calados durante tanto tempo? Por que aceitamos isso e deixamos que isso entrasse na igreja e tomasse conta da igreja? Porque nós não percebemos, ou percebemos, mas achamos mais confortável não falar nada. Sabe por quê? Porque não nos amamos, não conhecemos. O Senhor diz na palavra dele que o meu povo perece por falta de conhecimento. Durante muito tempo, a igreja preferiu não conhecer. Sabe aquele negócio, eu não quero saber que eu não preciso brigar? Eu não quero entrar nessa guerra porque eu não tenho o armamento necessário? Isso que você está fazendo, essas lives que você tem trago, tem muita gente que talvez olhe ouvir e fale assim, esse povo é doido. Eles estão misturando tecnologia mas é a palavra de Deus se cumprindo. É a palavra de Deus se cumprindo, e o Senhor vem alertando. Lá na palavra de Deus, lá em Daniel, lá em Levítico, ele não falava, olha, vai ter internet, mas ele falava que a ciência se multiplicaria. A ciência se multiplicaria. E aí? Como é que eu, igreja, tenho me posicionado para guerrear com isso? Como é que eu, igreja, tenho me posicionado para clamar e para ser o atalaia de Deus e proclamar a verdade do Senhor, porque são dogmas, são paradigmas que estão sendo implantados, são sofismas que estão sendo implantados nas nossas mentes. Nós estamos vendo crianças sendo arrastadas para isso, estamos vendo jovens sendo arrastados para isso, estamos vendo pastores sendo arrastados para isso, igrejas mudando um padrão. A igreja de Cristo, agora eu falo de estrutura mesmo, de igreja, ela tem um padrão estabelecido por Cristo, onde Cristo é o cabeça. E aí as igrejas hoje, elas entraram no padrão do mundo, porque eu preciso agir como o mundo para trazer. Está tudo conectado. É globalizado, quando você entende que a nível global, a gente não está falando de Brasil, a gente está falando de global. Quando você entende que há um movimento, pelo menos é isso que eu entendi, que há um movimento
são redes, são várias estruturas infernais, as regiões, né, espirituais celestiais, que estão querendo nos dominar. Isso não é de agora, é desde o princípio. Eles só mudaram ou eles aperfeiçoaram o armamento deles. E a igreja paralisou, mas eles avançaram. É triste falar isso, né? Mas a igreja paralisou e eles avançaram, tecnologicamente falando, né? Isso eu como uma serva do Senhor, eu fico assim muito preocupada de ver quais os rumos e entender que há uma negação. A igreja nega isso. A igreja, por exemplo, rapidinho aqui, só para passar para você. A questão é a seguinte, eu te pergunto. Eu sou casada. E aí eu vou jogar um joguinho aonde eu simulo uma traição. Eu entro numa sala onde tem vários casais, e ali eu vou trair meu marido, e eu vou ter relação com outras pessoas e tal. Não é errado. As pessoas falam assim, mas por que você está fazendo isso? Você é doida? Porque o Senhor disse que o adultério, né, é só de pensar você já pecou. Tá, ok. Mas aí tem um joguinho onde as pessoas entram e simulam. Está matando pessoas. As pessoas simulam, está atropelando pessoas, roubando pessoas. Mas isso é normal. O que está por trás disso? A normalização, eu acho normal. Eu, como cristã, o que eu acho que isso agrega para mim? E qual que é a entidade que está por trás disso? O que ela tem? Qual que é os efeitos dela na vida das nossas crianças? Nós temos visto jovens tendo explosões de violência cada vez maiores. A gente vê hoje pais tendo dificuldade com filhos, pais cristãos tendo dificuldade com o filho. O pai fala e o filho fala muito mais alto, porque ele tem uma explosão de violência, ele fica o dia inteiro assimilando, os sentidos dele estão todos ligados naquele jogo, então ele está ali, né, visão, audição, toda essa adrenalina que ele fica recebendo desse jogo, quando ele sai daquilo ali, ele não consegue mais viver uma vida normal, porque para ele, a mente dele já está tão tomada com aquilo, que ele já olha todo mundo como um potencial inimigo, que é daquele joguinho. É aí, se vocês acharem que isso é loucura, eu anotei aqui, o Cassiano já deve ter ouvido falar, a iDozer. As drogas virtuais. E eu falei, gente, como é que esse negócio funciona? Ondas sonoras. Aí tem lá, você quer se drogar hoje? Sim. Você vai lá, compra o equivalente a 9 doses e você se droga. Mas como é que é isso? Você coloca um fone e por ondas sonoras, você recebe uma frequência no seu cérebro. É aí que nós estamos falando de ciência. A gente não está falando aqui de religião, não. Ciência. Ela entra no seu cérebro, ondas sonoras, e elas simulam a mesma reação no seu organismo de uma cocaína. Aí as pessoas duvidam que um joguinho influencia na vida do jovem. As pessoas duvidam que certas salas que você vai entrar, elas vão influenciar na sua vida. Meu querido, se uma música, uma batida, ela é capaz de te drogar virtualmente, você imagina o que mais isso pode acontecer. E a gente está falando de ciência. Isso não é o pessoal da libertação que está falando, não. É ciência, é científico. O seu cérebro dominado, bloqueado, travado, o seu cérebro cauterizado, por excesso de informações. Porque hoje as pessoas que você não buscam mais informações na Bíblia escrita. Hoje, qualquer informação que você tem, você vai no Google. E você pesquisa no Google. Acabou. Mas aí, eu posso pesquisar no Google? Posso. Mas o Senhor fala comigo, o Espírito de Deus, ele fala comigo na palavra. É a palavra de Deus. Ah, mas eu posso. Tá, querido, pode. Mas entra para o teu quarto, fecha a tua porta e vai orar, né, ao teu pai, lá no teu quarto, né, no Google, não, vou buscar aqui uma palavra de Deus. As mentes estão sendo bombardeadas, porque nós queremos tudo muito fácil. Nós aprendemos um tempo de nos alimentarmos de alimentos falsos. É aquilo que Daniel não quis. Daniel não quis, né? Ele estava no palácio, mas ele se absteu. Ele correu todos os riscos e ele não quis se contaminar. Eu posso estar na internet? Posso, mas eu escolho não me contaminar. Mas quem que vai me direcionar? Quem que vai tirar o véu dos meus olhos? Quem que vai
abrir os meus ouvidos. Espírito de Deus. É o Espírito de Deus. Se tudo que eu fizer, eu não fizer à luz do Espírito Santo do Senhor, todos os lugares que eu entrar, eu corro um sério risco de entrar e ficar cativa. E aquilo que o Senhor falou, que ele veio para nos libertar, aí a gente vai fazendo o caminho inverso. Jesus veio e nos libertou. Aí eu escolho minha livre vontade de entrar de novo nesses caminhos. Essa rede de entidades que está ali, pronta, voraz, a boca aberta, só esperando a gente vacilar. E não se engane, é pastor, é líder, quem é cristão, é quem não é cristão, ele quer pegar todo mundo. Mas eles têm um gostinho especial por nós cristãos, porque nós, além dele jogar por terra, ele ainda envergonha a igreja de Cristo. Ele pega e arrasta na lama, porque para nós tem um acréscimo. Então, eu vigiar e orar sem cessar. É ciência? Mas nós somos guardados e direcionados todo pelo onisciente, o dono de toda a ciência é o Senhor. Então, se ele me direciona, ele vai, inclusive, me dar discernimento. Onde eu posso entrar, o que eu posso fazer. A mente humana, independente do cristão ou não cristão, nós temos uma curiosidade mórbida. Por exemplo, os vídeos mais acessados na internet são vídeos de assassinatos, são vídeos de tragédias. Por quê? O que tem por trás disso? A questão é sempre se perguntar, o que tem por trás disso? O que tem por trás dessas portas que são abertas e que eles fazem tanta questão que a gente entre por elas? Por quê que o Mark Zuckerberg e companhia dele está fazendo tanta questão e está rendendo muito dinheiro para ele? Por que ele está fazendo tanta questão de criar um mundo paralelo? Ele veio trazendo a gente, então, para um tempo onde viver sem a internet, sem a rede de dados, é muito complicado. Aí agora ele resolveu criar um mundo paralelo. Qual que é o intuito desse mundo paralelo? O que ele quer com esse mundo paralelo? Por que lá eu posso ser o que eu quiser? Porque o que eu sou aqui não é suficiente, o que eu sou aqui não é bom? E que tipo de pessoas serão essas que estarão lá? E que tipo de pessoas que vão voltar para cá? Porque elas vão estar no mundo paralelo, mas elas vão voltar para cá. E aí? Aí, seria as cenas do próximo capítulo, vai ser agora mesmo. O Cassiano vai falar como é que seria isso, como é que vai ser essa reação nossa, para nós nos resguardarmos disso, a nível de guerra mesmo, a nível de proteção, a nível de vestir a armadura de Deus, a nível de me resguardar, de me proteger, a nível de ter os meus olhos resguardados, para minha mente, em todo tempo, ela ser renovada pela palavra de Deus. A minha mente ela tem que ser renovada na palavra de Deus. Né? Então, aí quando você vê, Cassiano, que os ciclos vão se fechando, aí esse nanochip, e aí a gente vai vendo junto, já vem esse metaverso. E, gente, é só pesquisar. Quando você entra pesquisar, como eu falei aqui, é um negócio, é um buraco sem fim. E vai abrangendo mais um monte de coisa. Pode ir aí. Pessoal, eu preciso saber o seguinte, se está dando para entender, se está muito complicado, a questão da nossa linguagem também, sabe? Para saber até onde podemos ir com vocês, tá bom? Eu aguardo esse retorno. Eu preciso... Não está dando para entender ou não? Tá tudo tranquilo? Por quê? Porque é o seguinte, ao longo do tempo, há tantas coisas, queridos, eu fico ouvindo assim, a pastora Valméria entrando em algumas janelas, a gente fica com a língua até coçando, né? Para bater em algumas coisas. E eu fico me resguardando, porque alguns pontos que ela tocou, por exemplo, como o multiverso. O campo do multiverso ele tem sido desenvolvido, queridos, e a mídia ela tem uma participação muito grande para que haja uma aceitação, pastora, muito profunda e muito rápida. Eu posso falar de alguns filmes, como, por exemplo, antigo, Efeito Borboleta. Um filme que agora está em Marvel, Doutor Estranho, o multiverso. E aí, vamos supor, eu assisti Doutor Estranho, eu vi que o Homem-Aranha e o Doutor Estranho fizeram um filme, tal, eu ainda não assisti. Mas no filme Doutor Estranho, mostra a abertura dos portais, liberação de frequência, tudo isso. Só que, de repente, ele consegue abrir um portal, pastora, presta atenção,
através de um ensinamento de livros que estavam resguardados dentro do budismo. São 7 livros que existem. Os 7 livros existem e que a mídia ela propaga o nome dos 7 livros e que por intermédio desse ensinamento o camarada ele faz a manipulação das aberturas de portais, liberando uma frequência para entrar nos multiversos. Vamos lá. Só que no filme o camarada ele abre um universo e ele entra dentro de um portal. E dentro desse portal que ele entra, ele encontra quem? Kairos. Ele entra nesse multiverso e ele se depara com Kairos e Cronos. E ele dá uma reviravolta que ele volta no tempo, ele destrói o personagem principal, ele volta até que ele vence. Só que o ponto é o seguinte, tudo isso é romantizado de tal forma que a nossa juventude ela anseia abrir portais, acessar o multiverso e se mover dentro disso. Eu não vi o último do Homem-Aranha, né? Mas o que é que eu preciso que você entenda? Primeira coisa, existe um filme, queridos, chamado Inteligência Artificial. Lembrando que o intuito da aula não é te trazer uma teoria da conspiração, mas você vai entender tudo isso que nós estamos falando, você que gosta de filme, né? A era tecnológica tomando uma proporção muito grande, mas é inteligência artificial. Um outro ponto que eu queria entrar, que a pastora também falou, eu só estou fechando alguns pontos aqui, acerca disso tudo que essa geração ela tem se alimentado e que tem sido contaminada. Essa hibridização que eu falei naquele tempo, essa hibridização que eu falei por intermédio dos nanochips, só que existe, queridos, uma contaminação que tem sido liberada sobre as crianças. Existe uma mulher específica, que hoje eu não vou fazer citação dela, e que no nosso curso Batalha de Alto Nível, esses meninos que se segurem, porque eu vou trazer nome, vídeos, como, por exemplo, pastora, de pessoas que não é pessoa. Já ouviu falar disso? Pessoas que não são pessoas. Crianças que não são crianças. Eu sei que isso está sendo gravado, então não dá para citar muito nome. Mas uma raça, isso é híbridos, nefilins, homens demônios, mas uma raça que tem sido propagada em nosso meio. Pastora, eu tenho registro de uma mulher, de muitas, que ela entra dentro de um multiverso. Ela é uma palestrante, pastor. E nas palestras que ela dá, a abertura de portais acontece a uma liberação de seres evoluídos de outra dimensão que acessam e começam a ministrar as pessoas ali. E ela, vocês vão ter conhecimento disso, mas através dessa mulher, ela entra nessa frequência do multiverso e ela deixa o quê? Partículas da sua alma. Hoje, na libertação, a gente sabe que aquilo que é frequência, mas ela deixa ali fragmentos da alma, mas ela recebe fragmentos de alma desse universo. E esse espírito começa a falar na boca dela, mas de uma forma muito clara. Tem até nome, pastor. Eu não vou citar nome, porque eu sei que o pessoal aqui é muito curioso, mas presencial a gente vai trazer citação de tudo isso. Essa frequência que é liberada. Cassiano, por que você está falando isso? Porque precisamos entender que aquilo que Matrix estava trazendo, na verdade, é uma realidade. E quando nós falamos de uma batalha cibernética, eu vou até soltar aqui o notebook, porque senão eu não paro de falar. E aí eu vou cavando lá e fico querendo falar algumas coisas e me freando. As pessoas, elas não sabem entrar em guerra a nível cibernético. A batalha cibernética, ela precisa de ser feita, mas o campo cibernético, ele é um campo neutro. O que é o campo cibernético? O campo cibernético é o campo virtual. Eu posso usar em favor do reino ou contra o reino. O campo cibernético não existe campo neutro. Ou eu uso em favor do reino, ou eu uso em favor das trevas. O ponto é,
Para mim entrar em uma guerra cibernética, porque entenda, eu estou acessando. A pastora está olhando para mim, eu estou olhando para ela, é a única câmera que eu vejo aberta daqui. Mas eu consigo ver que a pastora está dentro da casa dela. Se eu fosse um bruxo, eu poderia, nesse exato momento, me materializar dentro da casa dela de forma instantânea, por intermédio de uma passagem em tempo real cibernética. Como que isso acontece? A gente vai falar disso mais para frente, talvez na nossa próxima live, quando a gente falar sobre o ataque das serpentes. Mas quando eu entro em guerra a nível cibernética, nada mais é do que usar a tecnologia em favor do reino. Mas o que as pessoas não sabem, pastor, é que existe uma armadura específica para a batalha cibernética. A armadura de um campo de uma batalha cibernética, ela precisa de ser. São armaduras em peso de glória. Por quê? Porque ela me envolve de tal forma que aonde eu passo eu não deixo os resquícios, fragmentos da minha alma através do acesso. Estamos dentro de uma sala de aula hoje, né, de libertadores que talvez já fizeram pesquisa dentro de sites esotéricos, que fez pesquisa dentro de sites satânicos, umbandistas, candomblecistas, enfim. E que quando teve acesso, eu queria que você se pronunciasse se eu já tive essa experiência ou não. Sentindo dor de cabeça, cansaço, fadiga. Sensação de que algo estava vigiando. Alguém já sentiu isso? Acessando algum site? Você sabe por que isso aconteceu? Porque você entrou em um nível cibernético. E talvez você fale assim, não, eu só estou entrando para saber, mas eu não estou entrando para entrar em guerra. Mas o mundo espiritual já te reconhece. E dentro desse reconhecimento patenteado, ele começa a lutar para fragmentar sua alma. E deixar restolhos da sua alma dentro desses acessos. Por que que eu falo que existe uma armadura específica? Eu não quero que você faça o seguinte, eu me revisto e estou indo. Vambora. Vambora entrar em guerra e sair entrando em site. Não, eu estou te trazendo princípios. Por quê? Quando você entra em guerra, essa armadura, né? Ela não é como as pessoas pensam de Efésios 6, capacete de salvação, couraça da justiça, cinturão da verdade, sapatilha do evangelho da paz, escudo da fé, espada do espírito, não. Eu estou falando de uma armadura que ela te reveste completamente, pastor. Todo o meu corpo é revestido em um peso e um nível de glória. E que quando eu acesso uma dimensão cibernética, há uma liberação de luz. Há uma liberação de luz. E falar liberação de luz parece que a gente está sendo um pouco esotérico, né? Mas essa luz que é liberada, e aqui eu vou trazer para você que armadura é essa. Essa armadura que eu me revisto é a armadura do sangue do Cordeiro. Então eu entro me revestindo das armaduras que veio por conta do sangue do Cordeiro. Eu me unto do sangue do Cordeiro, mas ao nível de guerra, o sangue do Cordeiro tem um impacto de peso e de glória. Então, quando eu entro dentro dessas regiões, o que é liberado de mim é a luz que dissipa as trevas. Estão conseguindo entender? Então, a batalha espiritual cibernética, ela inicia a partir do momento que eu me revisto do sangue de Cristo, o sangue do Cordeiro. E a luz que é liberado é a potência do leão. Porque ele morreu como cordeiro, mas ressuscitou como leão. Então, eu me revisto do sangue do Cordeiro, entrei. Mas o que é expresso de mim é a potência do leão
que dissipa as trevas. Esse é o principal ponto de entrar em guerra a nível cibernético. O outro ponto que nós precisamos entender é que quando eu não estou revestido da forma que deveria, há espíritos que vão atuar dentro do nível cibernético como espíritos rastreadores. Espíritos rastreadores. Lembra que eu falei o seguinte, olha, você entra com as armaduras através do sangue do Cordeiro e a luz que é liberada sobre você dissipa as trevas? Lembram disso? Esses espíritos rastreadores, o que ele faz? Ele começa, queridos, a rastrear em nós. Ele vai rastrear e ele vai encontrar as contaminações na nossa genética, pastora. E ele vai ativar. Ah, a avó do Cassiano era uma feiticeira lá da região do Pará. Deus me libertou, pastor. Mas quando eu acessei uma dimensão de feitiçaria cibernética, esse espírito rastreador, ele tenta encontrar essa genética dos meus antepassados e ele vai tentar o quê? Ativar em mim. Por isso que muitos estão entrando em uma grande colisão dentro de uma guerra cibernética. Cansaço, fadiga, dor de cabeça, dor de estômago, mente vagando, dor nos olhos. Porque entrou esse espírito rastreador, ele encontrou. Isso aí. Então, encontra-se essa contaminação, essa genética contaminada e é ativada. Agora, os espíritos rastreadores, eles podem atuar também, queridos, nos rastreando em guerras fora o campo cibernético. Porque ele sai do campo cibernético para nos acessar no físico. Então, aonde que ele vem trabalhando? Ele vem alimentando dos fragmentos que vamos deixando dentro da guerra e do nosso sangue virtual. Então, o campo da guerra cibernética, a primeira coisa que eu preciso entender é eu me revestir dessa armadura que é o sangue de Cristo e liberar a potência que vem por intermédio do leão. Então, quando eu entro em guerra me revestindo, agora sim, eu começo a fluir de forma cibernética por intermédio da intercessão profética, por intermédio do ato profético. Quando, por exemplo, a gente está fazendo uma live, a gente faz uma liberação de anjos. Sabia que existem anjos transmissores de glória que atuam por intermédio cibernético? E esses anjos, eles vêm trabalhando em favor. Por que quando a gente dá aula de libertação online, nós clamamos ao Senhor pela sua liberação de anjos? Porque os anjos são liberados pelo um comando da nossa voz. Mas o que nos traz acesso, eu aqui, vocês aí, é justamente o quê? É a era virtual. É o campo cibernético. Então, essa liberação, ela vai acontecer dessa forma. Pastora, quer falar alguma coisa? Não, é costurando mesmo e fechando todas as pontas, né? Nesse entendimento de que há essa guerra e sabermos, porque não é só guerrear, é saber guerrear, é saber usar as ferramentas que o Senhor ele tem disposto para nós neste tempo, saber como usar. O Senhor tem trago ferramentas poderosas para nós. A gente costuma até brincar, né? Que a gente está sem entender e fica extasiado. Vocês, então, que voltaram do retiro, então, um passo à frente, porque o que o Senhor tem feito e os lugares onde o Senhor tem nos permitido entrar a níveis espirituais para acessarmos as salas de armas do Senhor, para termos acesso a estratégias de guerra do Senhor, porque o nível de ataque tem sido muito grande. Então, quando você pensa que um clique
pode ter te aprisionado nesses lugares, né? E aí quando a gente está falando, isso que nós estamos falando aqui da internet normal, a gente está falando aqui dessa que é aberta para todo mundo. A gente não vai entrar naquela lá deep web, vai aprofundar naquele buraco lá, não. Porque se a gente for aprofundar naquilo ali, né, aí não é feijoada, não, é rabada, o negócio é forte mesmo, porque... Então, quando a gente está falando disso aqui, que todo mundo tem acesso. Todo mundo tem acesso. E ainda assim nós ficamos aprisionados, ou não vou dizer aprisionados, mas a gente pode ser rastreado através disso. Novamente, a gente volta a falar do posicionamento o Senhor, ele nos deu estratégia como igreja para lutar contra isso. O Senhor nos deu discernimento, nos deu entendimento. Eu não consigo, a arma mais poderosa para lutar e para guerrear hoje é a palavra de Deus e o discernimento espiritual. Eu preciso estar, buscar do Senhor discernimento espiritual, maturidade espiritual, sair desse campo, não tem muito a ver, mas né? Nós precisamos sair do campo da meninice, de achar que não tem nada a ver, que eu posso ver, que eu posso olhar, que eu posso acessar, o que tem. Aí quando você traz isso aí pra gente, que um clique que eu entrei e fui ver, um videoclipe de alguém que estava, você entendeu? Um clique que eu entrei e fui ver, sei lá, hoje a gente tem muito dessas, o inferno, ele tem trago, e como eu falei, das bandeiras dele, ele não tem feito questão nenhuma de esconder, tem disseminado demais as várias ramificações espirituais. Então, a gente entra aí, né, em todo tipo de espiritualidade, todo tipo de espiritualidade está aí. Aí o pessoal vai entrar e vai ver o feiticeiro não sei de onde que levitava, o budista não sei de onde que fazia não sei o quê. Você entendeu? Curiosidade. É um ditado do mundo que diz, né, que o gato morreu por conta da curiosidade, né? Curiosidade matou o gato. Pois é, nesse caso, o cristão... trago marcas, talvez, para a sua vida, de lugares que eu não deveria ter acessado. Sabe? As séries da Netflix, né? Os desenhos, tá tudo aí. Mas os vídeos, gente, vamos colocar para nós. Quem já não se perdeu aí, talvez, 1 hora ou 2, só assistindo aqueles videozinhos que a gente entra lá no Facebook ou entra no Instagram, aí, de repente, tem lá os videozinhos. Aí você se perde vendo aqueles videozinhos. Quando você viu, foi 1 hora, foi 2. Você começa vendo um vídeo, sei lá, de jornal, daqui a pouco você está vendo um vídeo que não tem nada a ver. É gente matando gente, cobra engolindo gente. Eu estou sendo aqui, né? Estou sendo modesta, não vou entrar para outros campos. Né? Não vou entrar para outros campos. E, sabe, entender as consequências. Tudo tem consequência. Nada é por acaso. Não existe acaso. Não existe acaso no mundo, nós não estamos aqui por obra do acaso, assim como nada que acontece aqui é por acaso, nada é acaso. Então, tudo está aí e tem uma estratégia. Nós não vamos falar aqui em conspiração, mas já falando, sabe, é tudo entrelaçado, está tudo entrelaçado. Então, quando você começa a pegar a linguagem, você começa a pegar o posicionamento desses camaradas que estão à frente disso aí, com tudo que eles têm lançado, pensa... Que loucura. O que é a Torre de Babel comparado com o pessoal que está vendendo terreno lá em Marte? Tem gente que já comprou sua passagem para ir para Marte. Que loucura! Que loucura! Aonde que o homem está indo com esse sentimento de megalomaníaco? Sabe? O que me induz a ter esse tipo de sentimento? São os deuses deste tempo. São os deuses. Os deuses deste tempo estão nos afastando do único Deus, do único Senhor das nossas vidas, porque eles têm direcionado as nossas ações, eles têm ditado, são ditadores, eles ditam o que nós vamos vestir, como é que nós vamos vestir. Gente, eu fui mandar fazer um óculos novo, aí eu fiquei impressionada, porque tem modelo de óculos, porque tem os óculos do passado. Falei, o que é isso? É só um óculos que eu vou colocar na cara? Então, é a ditadura, hoje nós estamos debaixo de ditaduras. Quem que impôs essas ditaduras para nós? Que padrões são esses que nós seguimos?
E a internet, ela veio trazer isso, as redes sociais, ela veio trazer isso. E aí, quando você pega e entende que nada é por acaso, tudo tem um porquê. E o mais preocupante, todo lugar que eu entro, eu trago alguma coisa de lá, ou alguma coisa, ou alguém de lá junto comigo, isso é terrível. Isso é terrível, né? Eu espero que você tenha pelo menos uma base disso tudo, né? A gente poderia virar aqui e falar horas e horas acerca disso. Há tantas coisas. Esse ano eu ainda anseio, pastor, fazer um seminário dentro do formato daquele que a apóstola Gisele havia compartilhado com a gente, preparando a noiva para a última batalha. Eu já tenho preparado material para isso. E aí a gente vai aprofundar dentro de todo esse campo, né? Mas aí eu queria muito falar com vocês acerca disso, para vocês terem essa noção do que está acontecendo, esse nível de batalha. Ah, Cassiano, mas e agora que eu acessei, que eu entrei, o que eu faço? Queridos, a estratégia é sair. A estratégia de tudo isso é sair. Eu anseio, né, amanhã, aqui às 7 horas da noite, aqui no prédio do Durval, Belo Horizonte. É o nosso projeto Sião, e o tema dessa vez vai ser jurisdição do reino. E eu queria muito trabalhar sobre esse campo desse armamento, essa potência do cordeiro e essa manifestação da força do leão. A gente vai trabalhar dentro dessas ativações proféticas, dentro de tantas coisas. E dentro de tudo isso também, nós vamos trabalhar a questão genética, a questão de saída de algumas prisões. Para você que faz parte da nossa região, que está pensando, e agora? O que será de mim? Vem conosco. O que eu desejo, queridos, presta atenção para quem está à distância. Coisa fresca aí. Eu desejo, pastora, passar a projetar o projeto Sião de forma online, através do Google Meet. Qual que é o nosso desafio? Nosso desafio, queridos, é uma estrutura, como que eu posso dizer, de som, de sonoplastia, que nos atende para que vocês escutem dentro de uma boa qualidade. No Instagram não conseguimos, porque vocês já perceberam que lá derruba. Mas pelo Google Meet, não. Então, o que aconteceu? Hoje eu já fui lá, eu mais Ariel, já compramos os cabos, os plugs e tudo. A gente está dentro de tudo isso para tentar fazer essa liberação, esse acesso amanhã, ok? E aí, se conseguir tudo direitinho, eu vou direcionar vocês através da nossa página do Instagram. Então, fique ligado lá, ok? Mas acredito que a gente vai conseguir trabalhar tudo isso amanhã. Você que está perto da nossa região aí, queridos, não perca, venha conosco viver esse tempo profético. De 7 horas às 10, 10 e meia, meia-noite. Eu te garanto que 6 horas da manhã você está em casa, tá? Não vamos te agarrar muito aqui. 6 horas você já está liberado. Mas fora disso, queridos, é um tempo de mergulhar no Senhor. E queremos viver o extraordinário dele, ok? E presencial nós vamos conseguir fluir mais dentro disso. Observação, gente. Amanhã a gente vai fazer um Shabat juntos. Nós queremos te levar a acessar a dimensão do Shabat. Apóstolo Josei nos ativou no Shabat. E nós queremos te levar ao acesso do Shabat. Queridos, aguenta o coração, tá? Fazer muito Malafaia hoje não, mas eu espero ter esse momento com vocês aqui, ok? Eu quero orar por você. Você que não é o nosso aluno e não está na nossa mentoria, ou melhor, você que é aluno e não está na nossa mentoria, estamos com uma série, queridos, de decreto superior profético. Estou ensinando os alunos ali, né, a fazer essa liberação de decreto superior. E um outro ponto importante é o seguinte: estamos trabalhando as 7 casas a qual Yeshua passou. Cada casa foi marcada por algo. E nós queremos que a sua casa, a sua família seja marcada. Então, vem conosco. Se você não está no grupo, queridos, nos chame aí e nós vamos te inserir. Cassiano, é só para aluno? Querido, sim, só para aluno. Cassiano, eu não sou aluno e eu gostaria de ser aluno. Entre em contato conosco e nós vamos te direcionar. Amém? Estou esquecendo de alguma coisa? Ah, não. Eu tinha que encerrar, mas não dou conta, não. Nós vamos aqui até 10h30. Mas, queridos, vamos fazer a nossa primeira pastora. A senhora está sentada?
Você não está sentado, senta. Primeira conferência profética. Presta atenção. Primeira conferência profética do Avança Judá. Ô, gente, eu dou conta. Meu Deus. A conferência profética, ela tem o nome Teruá. O som, a frequência que é liberada, que ele diz que nos chama para a guerra, para a cura e para o avivamento. Então, entenda. Se você faz parte da nossa... Gente, se organize. Qual que é o dia? Dia 18 de fevereiro. Queridos, vai ser um dia só. 18 de fevereiro. 18 de fevereiro. 19? Arielle compartilhou aqui que é 19. A gente vai compartilhar com vocês o fly, vai dar em um sábado, tá? Se você vier à distância, fala o seguinte, Cassiano, eu quero ir, mas que tal a gente aproveitar o domingo? A gente montamos aí uma sala de aula, tá bom? Para você que está à distância, que quer aprender conosco. A gente analisa aí o assunto que vocês anseiam aprender e a gente faz a conferência no sábado e domingo, de 8 da manhã às 11 horas, a gente trabalha o campo de guerra aí para a gente fluir em Deus. Amém? Então, em breve nós vamos abrir as inscrições direitinho. Fechou? Vamos orar? Você que não tem a oração, temos uma oração aí como, na verdade, uma oração modelo, né? A gente não pode fazer disso uma reza. E essa oração modelo de selagem de ambiente, tem alguém aqui que não tem? É justamente proibindo esses espíritos de transitarem, de passear. Existem espíritos que eles vêm passeando por intermédio cibernético. Eu quero que você me chame, tá bom? Me chame lá no Instagram e eu vou te direcionar e eu vou liberar para você essa pauta de oração. Eu queria que você fizesse, aí vai ser lá terra, água, fogo, elemento éter, as saídas e entradas de água, de energia, as tubulações, enfim, todo esse campo aí. Amém? Fechou? Mais alguma coisa, Irene? Gente, vem viver esse tempo extraordinário com vocês. Eu quero muito, sabe? Ter esse momento com vocês amanhã. Eu vou fazer o possível. Já compramos tudo, falta só fazer os últimos ajustes para a gente ter esse tempo de Shabat juntos. Amém? Vamos orar? Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por esse momento que tivemos. Pai, nós pedimos ao Senhor que continue nos revelando os mistérios ocultos da sua palavra. Queremos, ó Pai, sim compreender, mas queremos viver. E sabemos, ó Pai, que o Senhor tem levantado essa geração de uma proporção tão grande, tão profunda e tão intensa. E nós ansiamos, ó Pai, mais do que as próximas batidas do nosso coração, eu te peço, nos permita conhecer e saber quem o Senhor é. É o que eu te peço, ó Pai. Nos leve a compreender, ó Pai, o que o Senhor tem feito dentro desses últimos tempos. Mas nos leva, ó Pai, a acessar a dimensão do teu Cordeiro. Nos leva, ó Pai, a fluir na força do leão. Nós queremos te pedir, ó Pai, que possamos ter o sono do justo. Assim como foi selado, ó Pai, no início dessa aula. Nós selamos e afirmamos aquilo que foi selado. E nós repreendemos todos os espíritos guardiões e os espíritos, ó Pai, que vêm tentando rastrear os códigos, as marcas genéticas no nosso DNA. Que os teus filhos fluam, Pai, da dimensão do teu amor. É o que eu te peço, em nome de Yeshua. Queridos, coloque a mão sobre o seu coração, que o Senhor alargue os seus celeiros, que o Senhor faça prosperar todos os seus caminhos, que o Senhor abençoe todas as obras feitas por suas mãos, que as doces e inefáveis consolações do Espírito Santo estejam com todos vocês, príncipes e princesas do Senhor, e com toda a nação de Israel. Amém? Queridos, que o Eterno te abençoe. Pastor Valmério, é sempre um prazer ter você conosco, tá bom? Que essa seja a primeira de muitas. Prazer é meu, sempre meu. Beijo a todos vocês, amo vocês.